Fala, minha fiel torcida, um bom dia para você que tá chegando aqui agora no nosso canal. Notícia do Timão aí. Vamos acompanhar por perto aí tudo que está acontecendo aí com o nosso Corinthians. Temos aí o caso Augusto Melo aí, o impeachment. Vamos acompanhar aqui, então confira esse vídeo até o final. E se você não é um inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa aquele sininho de notificações e deixa aquele likezão aí para estar ajudando o corintiano aqui. Sem muita enrolação, vamos para a notícia. Logo estamos de volta trazendo mais informações para vocês aqui no nosso canal. O Corinthians, na verdade, ele tá uma bagunça, né? Desde que o Augusto Melo assumiu, o Corinthians ele não consegue se ajeitar. Tudo bem que Só te no cortando, campo... Fefão, rapidinho. Ontem a votação foi suspensa do impeachment, com 126 votos a favor do impeachment. A favor da votação? A favor do impeachment, da queda, tá? Os 126 pró-impeachment, ou seja, para a queda do Augusto contra 114, contrariando os números que ele tinha, Fefão. Exatamente. E aí é o seguinte, né? O Augusto Melo, ele primeiro é um presidente que ele não é político. Então, é um cara que começou a afastar todo mundo que estava em volta dele e ele acabou brigando com todo mundo e hoje ele está isolado. Por isso que estão tentando o impeachment dele. Claro que é uma palhaçada você ter duas vezes uma tentativa de impeachment e não conseguir. Primeiro, por causa de uma liminar, e aí foi adiado para esta vez, para ontem, né? E aí depois ele tentou uma nova liminar, essa liminar não foi aceita, e aí aconteceu a votação para que haja o impeachment. Eu não entendo isso. Você faz uma votação para você poder votar para o impeachment ou não. Uma votação que demora 5 horas e meia, já chega quase meia-noite para começar a votação do impeachment, já não tinha mais ninguém lá. O cara vota e vai embora depois de 6 horas. Então, o Augusto Melo, ele é um péssimo político, um político horroroso. Por isso que ele está sendo impeachmentado. Ele ficou sozinho. A partir do momento que ele briga com o Rubão, o Corinthians acaba virando ali um caldeirão e ele fica completamente isolado. Então, eu acho que ele ainda vai ser impeachmentado. Mas, ô Sormani, o Fefão fala, ele é um péssimo político. Aí ele briga com todo mundo ao redor dele e fica isolado. Mas, ao mesmo tempo, será que ele não percebeu que os caras que estavam ao lado dele seriam incompetentes para prejudicar a tentativa de governança dele no Corinthians? Porque 6 meses depois, coincidentemente, Fefão, que saem Rubão, esse monte de gente, o cara do jurídico, o Corinthians teve uma leva de diretores que foram embora. Ele tirou todos, né? Ele tirou praticamente todos. Coincidentemente ou não, 6 meses depois, começa a andar a coisa no Corinthians. Então, eu não tenho muito conhecimento da política interna do Corinthians, entendeu? Eu não sei qual é o papel, qual é a importância do Rubão lá dentro, qual é a importância do cara do jurídico, qual é a importância do cara do marketing, eu não sei. Mas para você governar um time como o Corinthians, por exemplo, dessa grandeza, você tem que compor. Se você não compuser, né, você vai ter dificuldade, entendeu? Então, eu acho que ele tem que ser habilidoso, tem que ter habilidade para saber escolher os caras certos para estarem do lado dele e não se isolar. Se ele está se isolando, conforme o depoimento do Fefon, se ele está se isolando, vai ser difícil para governar. Vai ser difícil, vai ser bem complicado. Então, mas do jeito que tá aí, é o que você falou. 6 meses depois ele romper com muita gente, você tá dizendo isso? O Corinthians começa a andar. É isso que eu tô falando. O Corinthians começa a andar. O problema são essas composições, que é o que você falava do Santos. Bom, todo clube tem isso. Sim. Mas se em algum momento... política você faz em todo lugar. Exato. Em casa, no seu condomínio, aqui no trabalho. Não é política partidária que nós estamos falando. Claro. É política, é saber fazer política. Mas às vezes, pode ter aquele cara, André, que tá ao seu lado pela questão puramente política, mas que vai te sabotar. Que ele vai aparecer na foto. Porque ele quer um primeiro momento para puxar teu tapete. Agora, sabe uma coisa? Antes de trocar dedo em riste ali na votação do Corinthians, eu via que o Augusto estava exatamente ganhando tempo e revertendo alguns votos que seriam, em primeiro momento, a favor do impeachment dele, e por isso, assim, por tempo mesmo, para a coisa ter esfriado, o caso vai de bet já passou, o Corinthians não caiu, já passou na memória de boa parte de quem tá lá dentro, até dos torcedores corintianos. Então, o problema é que o Corinthians vem se acostumando a ser essa bagunça, vem se acostumando a ser essa zona, de voltar a ser um clube que troca dedo em riste ali entre seus dirigentes, o que é
puramente prejudicial à equipe. Acredito que, e aí essa imagem do Augusto trocando o dedo em riste ali, há quem diga que a próxima votação ainda não está marcada, não tem data nem local definido, possa ser na Neoquímica Arena, que teria então mais segurança. Foi, inclusive, uma determinação que, bom, vamos encerrar por aqui do jeito que está, que nem a Polícia Militar garante mais segurança para a gente. A Polícia Militar, inclusive, nega esse trecho da declaração. Bom, o que me chama mais atenção, Fefão, é o seguinte, falar se vai cair, se não vai cair, sai tudo hoje no campo no campo da suposição. Agora, o que de fato isso, daqui a algumas horas, pode implicar ou começar a implicar no que interessa para aqueles que estão justamente lutando contra esse movimento, porque sabem como respinga que é a torcida do Corinthians e dentro de campo, dentro dos jogadores, porque se existe hoje talvez um mínimo de harmonia de um Corinthians tentando jogar, de um Corinthians conseguindo resultados, é porque jogadores confiam minimamente em quem está no poder. Cansamos de ver clubes de presidentes, de diretores que fazem um monte de bagunça, os caras não compunham com os caras e o time era uma draga, caía a segunda divisão e etc. Tudo por questão de má administração, que não tem sido, por enquanto, nesses últimos 6 meses, o caso com o Corinthians. O que você pensa daqui pra frente? O que pode acontecer com o Ramon Dias e companhia? Olha, é claro que quando você muda um presidente ou quando você tira alguém do poder, as coisas elas acabam mudando no clube. Então, obviamente que tem influência. Não dá para não dizer que não vai ter influência nenhuma dentro de campo se você acabar tirando o presidente. Influência acaba tendo porque os jogadores estão vivendo aquele ambiente e os jogadores sabem o que está acontecendo. Agora, essa história de que a gente chegou a dizer que depois que saiu todo mundo, Augusto Melo ajeitou o time. Eu acho isso, não acho isso assim tão correto. Eu acho assim, o Augusto Melo ele se safou por causa de um jogador, por causa do Depay. Memphis Depay. Se ele não trouxesse o Memphis Depay, o Corinthians corria sério risco de rebaixamento. Mas teve o Carrijo, o Alex Santana, o Carrijo né? é bom jogador, Sim, esse é mas ótimo. o Memphis Depay é o que trouxe a confiança no time. Trouxe, né? Não, ele trouxe. Tudo bem. Se não fosse o goleiro da Holanda em 74, a Holanda ganhava a Copa do Mundo. Youngblood era ruim. Mas era o goleiro da Holanda. Não, concordo. Agora, ele trouxe, mas o Corinthians continua só subindo a sua dívida, né? Você viu que esse contrato que ele vai ter aí com o Depay é um contrato ainda maior, ainda mais alto, e o Corinthians já está com uma dívida absurda de mais de 2 bilhões, e é uma dívida praticamente assim, o Corinthians até tem recursos, se quiser fazer uma administração boa para pagar, mas vai ter que enxugar bastante sua folha de pagamento. Mas assim, para mim o Depay ajudou o Corinthians a fugir do rebaixamento. Ele trouxe, é verdade, mas com certeza a equipe do Corinthians é uma equipe que tem um time bem melhor do que teve no começo do semestre, porque o Augusto Melo contratou muito mal. As primeiras contratações do Augusto Melo foram terríveis. E aí depois Lembrando que era o Rubão, né? Que fechava tudo Rubão isso. que fechava tudo isso. E o Rubão fez um monte de besteira também. Todas. Falou com o jogador, saiu na imprensa falando um monte de bobagem. Também é outro que prejudicou bastante. Mas eu acho que pode influenciar em campo, mas acho que o Corinthians, ele tem alguns jogadores de muita personalidade. Por exemplo, eu não sei se vai influenciar no futebol do Memphis Depay uma mudança de presidência. Até porque o novo presidente, se chegar e tirar o Memphis Depay, o cara vai ser trucidado logo no começo de mandato. Mas assim, eu acho que obviamente, que os jogadores sentem esse clima político, até porque alguns até postaram, né? Acho que o Yuri Alberto chegou a postar um negocinho, tem o Kaká aí, esse imbecil que postou também, enfim, alguns jogadores sentem com certeza. Não, só pra gente explicar de direito, né, pra quem tá nos pegando o programa agora, a votação ontem no Corinthians foi suspensa porque os conselheiros alegaram cansaço. Isso. Quando deu perto de 11h30 da noite, foi decidido que teria impeachment. Certo? A votação para o impeachment. Se desse que não teria votação, o assunto teria se encerrado. Porque aí teria que passar, depois de tudo isso, teria que passar pelo crivo do conselho para o conselho fazer uma apuração, que foi o tal do cansaço / falta de segurança. Não, se fosse votado ontem, não a abertura do processo, morreu o assunto. É isso aí. Morreu o assunto. Como o sim ganhou, agora vai ter todo o trâmite poderia ter sido ontem mesmo. Mas os dirigentes alegaram cansaço.
E alguns até já tinham ido embora. Sim. Por conta disso, a mesa diretora, né, o presidente do conselho, né, o Romeu Tuma Júnior, propôs às partes, Augusto Melo e quem está liderando esse processo, quem que está liderando esse processo contra ele? Não sei quem que é. Escuta, vamos deixar para uma outra data? Tá todo mundo cansado, quer ir embora. Beleza, todo mundo concordou. Então, a votação do impeachment no Corinthians passou. Haverá votação. Agora, como tudo isso vai chegar até o dia da votação, vai ser decidido, discutido nos próximos dias. Entendeu? Inclusive o Romeu Tuma Júnior, que é aquela cena que a gente estava vendo, pouco antes daquela confusão ali de troca de dedos em riste, ele tenta fazer aquela votação de que, olha, quem é a favor do impeachment, levante-se. Quem é contrário ao impeachment, fique sentado. E aí é onde o Augusto fala realmente, não, pô, desse jeito não existe uma votação. A gente tem que votar por cédula, por voto secreto, realmente. Sim. Então, ali é tentando apressar justamente a coisa. Então, eu vejo essa oposição do Corinthians tentando apressar a coisa, vendo que o Augusto pode justamente tentar reverter isso e assim não ser impeachmentado. O tempo, acho que joga a favor do Augusto, ainda que o contraponto que o Fefon tenha trazido seja, na minha opinião, bem esclarecedor, no sentido de que ele está isolado. E na política, realmente, você tem que apertar a mão de mais gente do que você realmente quer. O Corinthians tá arriscado a ficar fora da fase de grupos da Libertadores com esse clima? Não, acho que não. Eu acho que não. Lembrando que o Corinthians pega a Universidade de Caracas agora na primeira fase e pode pegar o Barcelona de Guayaquil na segunda. Eu acho que, só corrigindo, assim... O Barcelona já é um pouco mais complicado, né? Mas o Universidade de Caracas, daí eu sinceramente... não pelo clima não, político... Se bem que na época do Tolima, todo mundo falava a mesma coisa. Ninguém conhecia o Tolima. Como é que chama aquele dirigente do Corinthians que agradeceu quando apareceu na Ali é o Guarani do Paraguai. Guarani do Paraguai. Todo mundo... O Guarani do Paraguai não vai perder, perdeu. Pro Tolima, perdeu. Tudo indica que, com esse time, do jeito que o Corinthians está jogando, com o Ramon Dias tendo o controle total do elenco, o Corinthians não vai ser eliminado já na primeira rodada. Não, eu acho até que ele passa. O Corinthians hoje, para mim, é um dos melhores times do Brasil. E é um dos candidatos ao título brasileiro. E se seguir em frente na Libertadores, vai ser candidato também para ganhar a Libertadores. Eu não acho, mas a gente também não achava um monte de coisa e acabou acontecendo. Por isso que eu tô te perguntando. Esse tipo de fato, esse tipo de encheção de saco não vai... Pra você não respinga? Não, pra mim não. Pra você respinga, Fefon? Olha, pode até respingar um pouco, mas eu acho que na hora que você tá no campo lá, você pensa em jogar. E eu acho que o Corinthians tem time pra passar, sim, da primeira fase da Libertadores. O Corinthians é um bom time. O Corinthians foi formando um time um pouco melhor. O Depay trouxe a confiança que o Yuri Alberto não tinha antes. E o Yuri Alberto só não foi embora porque o Depay também tá lá. Porque também, se o Depay não tivesse, era capaz de ele ter ido embora. O Corinthians hoje tem 11 jogos de invencibilidade. Querendo ou não, né? É um time que, nessa reta final de Campeonato Brasileiro... o final do Campeonato Brasileiro. Né? Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, agora, nesse começo de ano, é um time que tá certinho, tá bem ajeitado. O Ramon tá fazendo um bom trabalho, disse o Sormani, ele tem razão. Tem o controle do time e o Corinthians tem tudo para passar, sim, dessa primeira fase da Libertadores. Eu acredito muito nisso, sim. Eu vejo que a briga política realmente não atrasa tanto o time em campo, ao contrário do trabalho do Fabinho Soldado de prospectar jogador, contratar jogador, acho que isso fica mais complicado. Os jogadores se falam, se conversam, realmente perguntam isso. Bom, como é que é o clima aí? Aí a gente mostrando nessas imagens, por exemplo, acho que um jogador que, por exemplo, estaria em dúvida em desembarcar no Corinthians ou em outro time ali de potencial, mesmo potencial, valores parecidos, acho que ele pode optar por outro time. Por isso que eu faço essa pergunta. Pelo seguinte, Sormani, no hipoteca. Agora que eu acabei de ver, eu coloquei a minha meia de jogar tênis. Tá cheio de saibro. Olha aí, Sormani. Que beleza, isso, cara, que eu fiz. Acabei de colocar a meia suja de saibro. Tá beleza. Tem história. Acordei bem hoje. Enfim. Tá vendo? Nunca perdeu essa meia aí. Não, essa aqui não. Fala, minha torcida da Fiel, tamo de volta aqui no nosso canal aqui. E eu gostaria muito de pedir pra vocês aí, inscritos no nosso canal, e você que tá chegando aqui agora no nosso vídeo aí, colocar aqui nos comentários aqui abaixo o que vocês acham aí desse impeachment do Augusto Melo, que está se prolongando cada dia mais aí. Será que ele está escondendo aí para tanta coisa aí? Ele sempre tá no impeachment sendo adiado aí, tem alguma coisa aí que tá por trás dos panos aí. Alguém tá querendo puxar o tapete de alguém aí, beleza?
Então já deixa aqui seu comentário aqui embaixo aqui, porque a gente sabemos aí que a fiel torcida tá em cima e a gente tá acompanhando tudo. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, ativa aquele sininho de notificações, e todos os dias buscamos informações atualizadas do nosso timão para poder trazer para vocês aqui no nosso canal. Não se esqueça de ativar aquele sininho de notificações. E se você não deixou ainda aquele likezão para estar nos ajudando aí, já sepa o dedo no like aí, é de grande importância, beleza? Tamo junto, rapaziada. Até a próxima notícia. Logo, logo estamos de volta trazendo mais informações do nosso Corinthians para vocês aqui no nosso canal, beleza?